Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. Hoje eu gostaria de falar sobre este caso do Padre Robson, que era o reitor lá do Santuário do Divino Pai Eterno em Trindade, Goiás, e toda essa polêmica. Veja bem, aqui no canal a gente busca desenvolver o senso crítico. Então a gente levanta algumas coisas e aproveita essa situação para refletir, para desenvolver o senso crítico sobre algumas áreas. Padre Robson foi vítima de extorsão e, de acordo com o Ministério Público, esse valor chegou a 2,9 milhões de reais. No processo, o juiz colocou que o padre teria um caso amoroso com o próprio hacker. E por isso que eu digo que a gente tem que ter o senso crítico e perceber algumas divergências. Porque lá no processo diz que o padre tinha um caso amoroso com o próprio hacker. Porém, o motivo de extorsão do hacker era por conta de uma foto do padre com uma mulher que fazia parte do círculo, né, de amizades, de pessoas próximas do padre, e uma suposta conversa amorosa, de cunho amoroso entre os dois. Bom, então, por isso que eu digo que fica um tanto quanto estranho. Se o padre tinha caso com essa mulher, o padre depois tem caso com o próprio hacker. Então, me parece que fica uma coisa um tanto quanto confusa. Agora, uma coisa que é fato, que é estranho, é que esse padre fazia muita campanha para que os fiéis fizessem as doações, para que a nova igreja, o novo santuário fosse construído, uma obra, monstruosa. Porém, para uma associação, a Associação dos Filhos do Pai Eterno, a AFIP, para uma associação que tem como finalidade arrecadar dinheiro para a construção de uma nova igreja, de um novo santuário, fica realmente um tanto quanto estranho quando esta associação adquire uma fazenda de 100 milhões de reais com cabeças de gado, e então adquire uma casa na praia de 2 milhões de reais. Então, mas era uma forma de investir, de fazer um investimento. Poxa, mas o dinheiro não está sendo arrecadado para a construção do santuário? Então, são coisas que ficam muito confusas. E outra coisa que pesa, eu acredito que pesa um tanto quanto contra o próprio padre Robson, é o fato do arcebispo de Goiânia ter suspendido o padre de ordem, ou seja, ter suspendido ele de realizar as coisas próprias de um padre dentro da Arquidiocese de Goiás. E além disso, a Congregação do Santíssimo Redentor de Goiás, que é a congregação a qual o padre Robson faz parte, também proibiu o padre de exercer qualquer ato de ministério sacerdotal. Então me parece que aí a gente percebe o medo, ou a gente percebe o medo, seja da arquidiocese, seja da congregação, de ficar mal vista como se não tivesse tomado nenhuma providência. Então, existe esse aspecto, por isso que eu digo que a gente tem que ter o senso crítico. Pode ser que tenham agido dessa forma justamente por medo, de ficarem mal vistos, sabe aquela história? A hora que uma pessoa está, na boca do povo, geralmente as pessoas se afastam dela, porque não querem ser confundidas com ela. Então eu acho que pode ser essa questão do medo, mas pode ser também a questão de que,
realmente tem algo aí. Então a gente vai suspender porque tem alguma coisa aí, a gente precisa descobrir o que é isso. Uma outra coisa que fica um tanto quanto estranha nessa história toda é que o Ministério Público também, né, aponta que foi feito um depósito na conta da irmã do padre no valor de R$400 mil. Bom, então, e o padre nega, fala que não tem conhecimento sobre isso. O nome da operação que foi deflagrada foi denominada de Operação Vendilhões. Muito provavelmente o nome tenha sido dado com referência à passagem bíblica onde Jesus expulsa os vendilhões do templo, né? E diz: vocês transformaram a casa do meu pai em casa de comércio. Então, eu acredito que faça muito sentido o nome da operação, Operação Vendilhões. E hoje, por isso que eu digo que quando a gente aproveita uma notícia como essa para que a gente possa refletir sobre muitas coisas, uma delas é sobre o uso da fé. Infelizmente, pessoas mal intencionadas que fazem o uso da fé das pessoas. Pessoas que sabem que o brasileiro é um povo devoto, é um povo de fé, é um povo que na nossa tradição cultural nós temos esse elemento religioso muito presente. Então, o que acontece? As pessoas, essas igrejas que vendem, né, um monte de coisa, vendem bênçãos, a teologia da prosperidade, ou seja, quanto mais você oferta, mais bênçãos você terá. Eu considero isso um verdadeiro absurdo. Na minha concepção, de acordo com, né, os conceitos e as ideias que eu tenho, e estudei teologia também, então, para mim isso é absurdo. Porque o próprio Jesus disse para os seus discípulos: de graça recebestes, de graça deveis dar. De graça recebestes, de graça deveis dar. Ou seja, não faz sentido eu cobrar para, né, impor as mãos sobre alguém, eu cobrar para que eu faça uma oração e a pessoa acreditar que ela será abençoada à medida em que ela oferta. Então, quanto mais oferta, quanto maior a oferta, maior será a bênção. Então, vira uma coisa de troca. Como se Deus, né, Deus, o Todo-Poderoso, se Ele que é o Todo-Poderoso, Ele que é um ser totalmente diferente de todos os outros seres existentes no planeta, justamente porque Ele é Deus, Ele vai estar ligado a um bem como o dinheiro. Ou seja, quanto mais dinheiro você dá, mais você recebe a graça divina. Não faz sentido. Não faz sentido. E então a gente reflete que isso acontece, isso aqui não é uma crítica à Igreja Católica ou às igrejas evangélicas, isso acontece em todas as denominações religiosas. Nós vamos encontrar pessoas mal intencionadas. Assim como nós iremos encontrar youtubers mal intencionados, policiais mal intencionados, né, professores mal intencionados, médicos mal intencionados e assim por diante. Assim também dentro das religiões nós iremos encontrar. Infelizmente tem algumas que isso virou regra e não exceção. Esse tipo de comportamento, esse tipo de pensamento, esse negócio de transformar o templo religioso numa casa de comércio, isso aí é fato dentro de algumas denominações religiosas, isso aí é regra. Então eu acho que isso é realmente algo que a gente deve pensar e a gente deve avaliar o quanto as pessoas estão iludidas. Porque assim, ninguém está sendo obrigado a ofertar. Essa é a verdade. Ninguém está sendo obrigado, as pessoas estão ofertando porque querem. Agora, o questionamento que deve ser feito é: elas estão ofertando porque elas ouviram algo.
Então o que foi dito, a maneira como foi dito, é isso que deve ser questionado. De graça recebestes, de graça deveis dar. E para finalizar, repito, aqui, né, é dirigido a todos os tipos de religião. Inclusive nós tivemos também um caso que se tornou famoso, que foi o caso do João de Deus, lá de Abadiânia. Foi denunciado por conta de dinheiro, né, por conta de abuso sexual. A própria filha denunciou ele, dizendo que ele abusava sexualmente dela. Enfim, são coisas que fazem com que a gente reflita sobre como, né, existem lobos escondidos em pele de cordeiro. Ou, como disse o próprio Jesus, o joio e o trigo, um convive ao lado do outro. Então, muitas vezes, é difícil nós identificarmos num primeiro momento o que é joio e o que é trigo. Mas, quando a gente desenvolve o senso crítico, a gente começa a ter uma atitude mais seletiva. A gente começa a ter um olhar mais seletivo diante dessas situações. Inscreva-se, fico aguardando aqui a sua inscrição, participe, né? Nós colocamos vídeos com temas atuais, refletindo sobre coisas atuais que estão acontecendo. Então se inscreva, se você curtiu, dá o seu joinha. Muito obrigado e, é claro, um forte abraço.